a mais uma noite de trabalho do Centro Espírita Dr. Bezerra de Mendonça. É com muita alegria e com muita gratidão que recebemos a cada um dos irmãos, encarnados ou desencarnados. Peço a cada um dos presentes para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga que tão gentilmente proporcionou a cada um de nós estarmos presentes na noite de hoje. Pedimos muita luz, muita paz e muito amor em todos os trabalhos que estão sendo realizados em todo o ambiente desta casa espírita. Irei realizar agora a leitura de uma breve prece e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem querer, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. E ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. E auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos fazer um boa noite de luz acesa, né? É muito importante contar com a presença de cada um dos irmãos nessa noite abençoada. Hoje é o último dia do mês de setembro. E em todas as segundas e sextas-feiras do nosso mês de setembro, nós estamos trazendo mensagem à evangelização desta casa, referente a esse momento tão importante. Não uma data comemorativa, mas uma data reflexiva, que é o Setembro Amarelo. E nós precisamos aprender muito ainda sobre nós mesmos e entender das dificuldades, dos desafios e de todas as situações que cercam o inconsciente ou o consciente coletivo e pessoal de cada uma das pessoas. Então, na noite de hoje, a evangelizadora Karina e o evangelizador Heitor vêm trazer para nós uma mensagem. Boa noite a todos. Queria perguntar para o Roger por que eu tenho que ficar segurando o microfone. Achei que ia ter um apoio. Não, agora já. As tremedeiras já passaram, já acostumei com o microfone. Gente, boa noite, né? Mais uma vez. Como o Roger disse, a gente está encerrando o mês de setembro. Um mês que, ao longo dele, nas segundas e sextas-feiras, a gente esteve aqui, eu como evangelizadora, junto com um evangelizando, para trazer para vocês algumas conscientizações, né? Não é um mês de celebração, é um mês de conscientização. A gente precisa nos conscientizar e conscientizar o próximo, que nós estamos aptos sim a ajudar, estamos aptos sim a estender a mão sempre que for necessário. É nossa missão ajudar o próximo, faz parte da nossa evolução, das nossas contribuições aqui na Terra.
O Setembro Amarelo, todos nós já sabemos que se trata de uma prevenção, de uma campanha de prevenção ao suicídio, que visa conscientizar sobre a valorização da vida, do quanto a nossa vida é importante. Na literatura espírita há muitas informações sobre as consequências da prática do suicídio, desde os registros pioneiros de Kardec, né? Um exemplo é O Céu e o Inferno, lançado em 1865, né? Que ali tem conceitos na clareza de que somos espíritos reencarnados e em processo de evolução. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 880, ela diz o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é o de viver. Ninguém tem direito de atentar contra a vida do próximo e principalmente contra a nossa própria vida. Nos livros psicografados há inúmeros comentários sobre o tema, como André Luiz, sobre o valor da vida corpórea. O corpo é o primeiro empréstimo que nós ganhamos de Deus aqui na Terra. Todos sabemos que tudo que temos nos está emprestado, né? Então o corpo é o primeiro empréstimo que Deus nos deu, né? E a reencarnação é o meio da educação divina. A partir dessas fundamentações espirituais, torna-se interessante considerarmos o que representa o espírito no contexto íntimo e social, o equilíbrio entre o corpo e o espírito, e melhores condições de vida. No contexto da literatura sobre a questão do suicídio, ocupa lugar de destaque o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira. E ele se desenrola nas narrativas sobre o atendimento dos espíritos que por ali chegaram por intermédio do suicídio, que são cuidados na colônia Instituto Maria de Nazaré. Então, todos nós temos um cuidado, né, quando chegamos, nosso espírito é recebido. Daí a importância dos estudos, das palestras, das leituras, dos seminários, dos congressos. Vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer em prol do outro, vamos nos aprofundar nos assuntos da doutrina, para que a gente possa aí conseguir cumprir um pouquinho da nossa missão. Então, nós temos alguns conselhos importantes aqui, né? Na verdade, nem são conselhos, são pontos importantes destacados. Matar o corpo não mata o espírito e nem muito menos elimina a dor que nos faz sofrer, a dor moral que nos faz sofrer. Muitas vezes aumenta e sim, e pode até prolongar. Ante as dificuldades, coisa que não existe, né? Criando dificuldades, empecilhos, e cabe a nós, né, tirar do nosso caminho tudo que nos traz dificuldades. Ante as dificuldades trazidas pela vida e que não são resultado de nossas ações atuais, precisamos entender que se trata de uma oportunidade. Eu falei várias vezes aqui, né, da oportunidade que é estar aqui na Terra, né, para o nosso aprendizado. E nós mesmos planejamos estar aqui, nós mesmos planejamos essa reencarnação, né? Somos corajosos e aqui estamos. Então, gente, confie em Deus, nosso Pai, Criador do Universo, que tanto nos ama e não nos desampara. Por fim, se você notar alguém ao seu lado com mínimos traços de depressão, tristezas constantes, desânimo, angústia, recolhimento, às vezes aquela pessoa que sempre é de uma forma, de repente ela muda, né? E você simplesmente ignora aquilo, não ignore, tá? Seja caridoso, converse com ela, com todo carinho, fraternidade, atenção. Conte
Todos nós temos. São provas necessárias para o nosso próprio aprendizado, quase sempre, como disse, solicitadas por nós. Isso pode salvar uma vida. Então a gente vem falando aí, né? Eu e um aluno evangelizando sobre as formas de conscientização, sobre as formas de como a gente consegue observar, detectar, né? E até teve um texto passado de algum evangelizando que falar do suicídio não vai fazer aumentar, e sim a gente pode conscientizar o próximo, né? Então vamos fazer a nossa parte. Então o Heitor vai ler para vocês hoje, para encerrar esse mês, mas que, como o primeiro texto que a Olivia disse, que todos os meses sejam setembro, né? Não sei se quem de vocês lembra, foi um texto lindo que falou que janeiro o Pedro estava com depressão, fevereiro o outro estava triste, né? Em setembro ficou lindo e maravilhoso, todo mundo quis se ajudar, né? Então que todos os meses sejam setembro. Boa noite. Eu sou o Heitor, evangelizador do CEDEC. Hoje iniciamos o mês de setembro, o mês da valorização da vida. Mas nos próximos meses a gente não se esqueça que nossa vida é o maior presente que já recebemos, a maior prova de amor de Deus por nós. Para encerrar esse mês de conscientização, vou elencar algumas ferramentas que, conforme o autor Paulo Délio Júnior, são úteis de acordo com o pensamento do estado de cada um. Ajuda psicológica. Esse é um apoio substancial e necessário nesses casos. O profissional vai conseguir dar apoio que quase ninguém conseguirá, e auxiliando a entender as dores que você tem, que você nem mesmo percebe, mas que estão ali te perturbando. Evangelho no lar. É uma prática que visa refletir sobre a luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre nossas próprias faltas e imperfeições, buscando nos modificar. Estudo do Espiritismo. Adquirir conhecimento é de extrema importância para que nossa fé seja inabalável e para que nós tornemos mais fortes e decididos para enfrentar dificuldades. Estude as obras de Kardec. Frequentar o centro espírita. Embora a vivência do Espiritismo deva ser algo anterior, contar com o apoio fraterno de um centro espírita pode ser muito importante. Busque algum próximo do qual se sinta bem acolhido. Pratique atividades a fim de se colocar em contato social e te desviar um pouco do pensamento comumente perturbador. Atividades assistenciais, por exemplo, ajudam muito, pois ao fazer o bem aos outros, fazemos a nós mesmos. Pratique esporte e tente buscar uma vida mais saudável. Não podemos esquecer que, enquanto encarnados, somos influenciados pelas disposições do corpo. Faça exames gerais verificando se não está com problemas de saúde, entre eles as deficiências de vitaminas e hormonais, que podem causar estados de penúria e abatimento. Não se come mais. Por isso, causa decepção e amargura. Sabemos que precisamos melhorar, mas não adianta querer virar anjo da noite para o dia. A evolução é feita a passos decididos e constantes, tropeçaremos muitas vezes nesse processo. Então não se deixe abater, reconheça espírito imperfeito, levante-se, bata o pó e retome o caminho. Pratique a prece em todos os momentos em que sentir angústia. Não repita palavras de forma decorada. Faça essa prece pelo fundo do seu coração, ligando
bom livro, convite a um grupo de estudos, a participação em um trabalho voluntário, enfim, as coisas boas, oportunidades que a vida nos apresenta e cabe a nós não ser resistentes a elas. E não se esqueça, se precisar, peça ajuda. Muito obrigado ao nosso evangelizador, nosso evangelizando pela mensagem, e por terem dedicado esse momento durante todo o mês a externar esse sentimento que enaltece os nossos corações e nos propõe um novo objetivo em nossa caminhada. Na noite de hoje, nós recebemos, para falar do Evangelho do Cristo, os nossos alunos da mocidade. Eles vêm fazer uma palestra, uma fala a respeito de Allan Kardec, então deixo a tribuna a cargo deles. Nicolas, por favor. Boa noite a todos. Me chamo Matheus, sou da Mocidade Sementes de Chico e hoje eu vim falar sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos veio como marco inicial do Espiritismo, publicado por Allan Kardec em Paris, França, no dia 18 de abril de 1857. A obra vem como uma forma de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, e as respostas vieram através dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi criado para fundar o Espiritismo e apresentar bases da doutrina, pois foi através dele que Kardec explicou princípios como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. O livro foi organizado a partir de reuniões com os médicos, em que Kardec fazia perguntas e colhia respostas que vinham dos espíritos. Antes de publicar, ele checou as informações e analisou segundo os critérios rigorosos como a razão, a lógica, o bom senso e a universalidade da informação. Kardec levou quase 2 anos para concluir a obra. O Livro dos Espíritos se propôs a explicar além de uma forma nunca antes vista pela literatura religiosa da época e, por isso, criou os pilares para a formação de uma nova doutrina, o Espiritismo. No fim, reconhecido pela obra inovadora, Allan Kardec passou a ser reconhecido como codificador do Espiritismo. Agora fiquem com a minha amiga Mariana. Boa noite a todos. Me chamo Mariana, sou evangelizadora aqui do centro. Estarei falando sobre o Livro dos Médiuns. Problemas técnicos. O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1857,
pessoas começaram a entender o que estava acontecendo e compreender a mediunidade. Porém, ainda tinham muitas dúvidas e receios. Um deles, a maneira certa do trabalho mediúnico. Tendo importância todos os dias desde 1961 até os dias atuais, ajudando cada médium, ostensivo ou não, a se equilibrar e a entender mais sobre a maravilhosa doutrina espírita. Chamo agora Isabela. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela e eu faço parte da Mocidade Espírita Semente de Chico. E hoje eu vou falar sobre a obra que é o coração da doutrina espírita. O projeto que Kardec trabalhou e que mereceu a atenção da espiritualidade superior era o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser o meu tema de hoje. O nome do Evangelho inicialmente seria Imitação do Evangelho, e até por sugestão do editor Didier e por orientação dos espíritos, é que ele veio mudar o nome para o que é hoje, Evangelho segundo o Espiritismo. Porque imitação do Evangelho poderia soar muito estranho. E ele então coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente buscando destacar isso, que é a lição que diz Jesus no Evangelho, e o Novo Testamento, que é o conjunto de textos. Lembrando que o Evangelho não é os textos. O Evangelho é a vida de Jesus. O Evangelho é o modo de vida de um espírito inteiramente à lei divina, mas que está registrado ali naqueles textos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, explicando de acordo com as leis divinas, com as revelações, com as chaves de compreensão que o Espiritismo nos oferta, que são inúmeras. Então a gente vai ter todo um olhar amplificado sobre uma série de acontecimentos e de passagens do Evangelho, uma vez que a gente vai entendendo que os conceitos como mediunidade e reencarnação, entre outros. Uma série de passagens do Evangelho que precisam, uma vez que a gente vai entendendo os processos e as leis que o Espiritismo explica, a gente vai vendo que não é um milagre ali. Pelo contrário, são leis naturais. E a gente vai conseguindo aprender mais no nosso dia a dia. E é por isso que estudamos o Evangelho, pela importância moral que essa obra tem. E por isso ela também é a obra básica do Evangelho do Lar. Agora, antes de concluir, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o Evangelho. E agora eu vou chamar a minha amiga Bárbara para dar continuidade à nossa noite. Hoje eu irei falar sobre o Evangelho Céu e Inferno, que foi criado no 1º de agosto de 1865, por Allan Kardec. A quarta obra da codificação espírita sugere um período de grande manutenção religiosa e filosófica na Europa. A obra é dividida em duas partes. A primeira parte é a doutrina e a segunda parte, que é os exemplos. A parte discute os temas com a justiça divina e a imaturidade da alma, e as penas e consequências futuras. A segunda parte apresenta uma série de comunicações de espíritos em diferentes condições após a morte, ilustrando os conceitos discutidos na primeira parte. Principais conceitos e ensinamentos da justiça divina. Allan Kardec aborda a justiça divina em forma racional, explicando que as partes e recompensas são proporcionais às ações de cada indivíduo conforme a lei causa e efeito. A imortalidade da alma
A obra reforça a ideia da imortalidade da alma e a continuidade da vida após a morte, desmascarando o conceito de céu e inferno eternos. Penas e recompensas. Kardec explica que não existem penas eternas. As almas passam por diferentes estágios de evolução e aprendizado. E as condições após a morte são reflexos diretos da vida que leva à Terra. A importância da doutrina espírita para os espíritos. A obra oferece esclarecimentos sobre os destinos das almas, proporcionando consolo aos que sofrem com a perda de entes queridos, e mostra que a vida continua e que há oportunidade de reencontro. Racionalidade e fé. Promove uma fé racionada, aonde os conceitos de céu e inferno são analisados de forma lógica e coerente, afastando-se das ideias de punições eternas e arbitrárias. Os ensinos práticos. Em relatos dos espíritos em diferentes condições, serve como exemplos práticos os ensinamentos teóricos, ajudando os espíritas a compreender melhor as consequências de suas ações, a importância da reforma íntima. Para concluir tudo, o céu e o inferno é uma obra essencial para a doutrina espírita, pois esclarece os conceitos fundamentais sobre a vida após a morte e a justiça divina e a evolução espiritual. Espero que isso esclareça sobre o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Agora, eu vou chamar o meu amigo Marco. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Marco e faço parte da Mocidade Espírita. Também eu ajudo a coordenar o projeto. Eu também ajudo a coordenar um projeto chamado Vivendo e Cuidando, juntamente com o Nicolas e a Gabriela. Hoje vou falar um pouquinho sobre o quinto e último livro que foi lançado para Allan Kardec, que é A Gênese. A Gênese, lançado em 6 de janeiro de 1868, foi o quinto e último livro do Pentateuco publicados por Allan Kardec. Na obra, Kardec nos dá um vislumbre da Gênese da Bíblia, com um olhar mais aprofundado na doutrina espírita. A Gênese mostra como foi o começo de tudo, onde existia Deus, e como foi este processo de criação do mundo. E um dos assuntos mais importantes retratado foi acerca do progresso da humanidade. No livro, Kardec escreveu que dois grandes fatores contribuíram para o surgimento e a continuidade do progresso do mundo. Ele referiu a estes fatores como espécies de alavancas que ajudaram no entendimento de muitas coisas para a humanidade. Essas alavancas eram a ciência em forma da razão e a revelação em forma da religião. Na ciência, foi dito que ela foi dada ao homem para auxiliar e garantir o progresso, mas deste modo, ela não poderia ultrapassar o limite estabelecido por Deus, pois caso houvesse a ultrapassagem deste limite, sem a devida moralidade, poderia acabar causando a destruição do que o progresso propriamente dito. A segunda alavanca é dito que Deus pode, quando julgar conveniente, revelar à humanidade aquilo que a ciência não pode abarcar. Sendo assim, é visto que a segunda alavanca são as religiões, que possuem o papel de revelar, e neste contexto, o Espiritismo surge de uma forma muito importante. Para o Espiritismo, essas duas alavancas não se excluem mutuamente, e devem andar juntas de forma que ambas se complementam, assim contribuindo para o crescimento do conhecimento, da moral e do materialismo do mundo. Kardec pegou como exemplo uma época em que apenas a religião tinha importância, e que tudo que estivesse fora dos preceitos religiosos seria calado.
como um fator religioso seria um dogma a ser combatido. No entanto, com o passar dos anos e com a evolução de pensamentos humanistas, e muito através do crescimento da razão, foi se quebrando os dogmas e começando a ter os ideais que a ciência e a religião não são pilares que andam separados, e sim pilares que se complementam e contribuem para o progresso moral e espiritual da humanidade. A importância da obra para o espiritismo se diz em questão da explicação de como foi o começo do mundo, e dessa explicação contextualizar o assunto de forma que não se aplique somente às questões mundanas, como exemplo a teoria da evolução, mas também revelar que a espiritualidade teve um importante papel na construção deste processo, alegando diretamente que a razão e a moral são elementos que juntos podem se complementar. Muito obrigado a todos e agora eu passo a palavra para o meu amigo Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, eu sou da Mocidade Espírita aqui do SEBENC e eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória de Allan Kardec e um pouco sobre a importância dele no Espiritismo. Bom, Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Elisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, filho do juiz Jean e de Jeanne Louise, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon. Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal e, desde jovem, mostrou inclinação para o estudo da ciência e filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pastelosa, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo, em 1824. Em 1828, junto com sua esposa, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa onde oferecia palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, etc. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Artes, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio titulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? A partir de 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espirituais. Allan Kardec investigou esses fenômenos registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das leis girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia, e passou a se comunicar com os espíritos. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos. Allan Kardec foi muito importante porque sem ele a divulgação do espiritismo seria meio complicada, já que foi ele que codificou e espalhou para o mundo inteirinho o espiritismo. E agora foi isso, e eu vou passar a palavra para o Nicolas. Boa noite a todos, cumprimentando também os jovens que estiveram aqui na frente hoje. Minha fala aqui ela vai ser um pouco breve, que eu quero comunicar apenas o que Allan Kardec serve de exemplo para nós hoje, como pessoa, como homem. Porque, como o Rafael falou, ele foi o nosso codificador. Só que ele também foi uma pessoa como nós, que temos conta para pagar, que temos algumas brigas em casa, que temos algumas discussões aqui e ali. Allan Kardec foi um exemplo de constância. Assim como o Heitor falou aqui, passos constantes. Assim como aconteceu aqui na frente com a Mariana, que ela continuou aqui na frente. Foi um passo constante. Às vezes Allan Kardec, por muitas influenciações dos espíritos, dava uma praquejada ali, mas continuava constante. Hoje em dia, às vezes nos encontramos num
querer tudo agora, tudo para ontem, mas esquecemos dessa constância. Esquecemos que se fizermos, assim como Allan Kardec, 2 anos para escrever o Livro dos Espíritos, e mais quantos anos para nos deixar uma doutrina perfeita de ser estudada. Então, assim, o que podemos levar dessa homenagem de Allan Kardec? Por que a homenagem de Allan Kardec hoje? Dia 3 de outubro seria o aniversário de Allan Kardec, e como essa palestra já está pertinho de outubro aqui, a gente preferiu fazer ela na segunda-feira. Então, assim, o exemplo dele para as nossas vidas, constância, o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é vir ajudar os jovens. Vamos ter constância nisso. O meu objetivo é vir comunicar. Vamos ter uma constância nisso. Nos lembrar que o alicerce vem primeiro. Se você me ajuda aí, o alicerce vem primeiro, as nossas bases doutrinárias vêm primeiro, para que a gente consiga estabelecer um futuro, criar um prédio bem grande, que é o intuito da mocidade, sementes de Chico. Estamos plantando e algum dia colheremos. Acho que já colhemos. O que vocês acham? Então é essa minha fala aqui hoje. Eu quero agradecer a todos os jovens aqui presentes, tanto na palestra, assistindo, quanto aqui palestrando. Alguns de vocês foram a primeira vez, espero que venham outras, não se sintam assustados. É assim mesmo, a primeira vez que eu cheguei aqui, acontece. Mas é o quê? Constância. É vir mais vezes que a gente vai aprendendo, né? É isso, muito obrigado a todos pela presença. Eu vou passar agora a falar para o Roger. Que alegria contar com a participação dos jovens. São talentos ainda sendo lapidados por nossa casa para que no futuro assumam definitivamente a tribuna. Porque vai indo, a gente vai cansando, né, Tadeu? A gente precisa de novas ideias, novos propósitos, e que para que isso aconteça, eles vão sendo direcionados desde a juventude. Agora eu trago para vocês viram esse cartaz projetado aqui? De longe não dá para vocês verem as letrinhas não, mas eu vou fazer a leitura aqui na frente. Na próxima semana vai acontecer em nossa cidade a 17ª Semana Espírita de Quirinópolis e a 6ª Semaninha Espírita. Isso é um evento organizado em conjunto com as 3 casas espíritas de Quirinópolis: Centro Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Mansão do Caminho Eurípides Barçanufo e Fundação de Amparo Menor Nova Era, que faz um trabalho com crianças, um trabalho magnífico com crianças. Então iniciamos. Então na próxima semana tem atividade aqui no Bezerra de Menezes? Na segunda-feira? Não. Mas tem evangelização? Tem. Na casa onde vai receber a palestra espírita. Então na segunda-feira nós estaremos, todos nós, convidados, o papai, a mamãe, as crianças, a estarmos no Centro Espírita Mansão do Caminho, na Avenida Brasil. Todo mundo conhece lá o local. Então a partir das 20 horas teremos uma palestra belíssima com o Cosme Massi de Curitiba, uma das maiores autoridades do Brasil em estudo do Evangelho, estudo das obras básicas do Espiritismo. Nós estamos sendo convidados a prestigiar esse banquete de conhecimento doutrinário, que é maravilhoso a todos nós. Então, tem evangelização lá para as crianças? Tem sim. Tem atividades para os jovens? Também. Os jovens serão convidados a acompanhar a palestra, né, Nicolas, lá na segunda-feira, uma vez que é uma honra nós recebermos ele aqui na nossa cidade. Na terça-feira, temos atividade aonde? Aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós teremos um sarau, em que teremos apresentações culturais e artísticas aqui da nossa casa, da Fundação de Amparo Menor Nova Era, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Mansão do Caminho Eurípides Barçanufo. Então estão todos convidados para terça-feira, a partir das 20 horas, e estarem aqui. Na quarta-feira,
acontece aonde e o que acontece na quarta-feira? Na quarta-feira, a palestra com o título Autoiluminação e Expressão da Consciência, com Eduardo Vieira da FEECO, de Goiânia, veio nos visitar e compartilhar seus conhecimentos. Então, a partir das 20 horas, na Associação de Amparo ao Menor Nova Era. Para quem não sabe onde é, gente, depois do clube ali, pega à esquerda, chega lá. Mas se vocês forem no Google Maps e colocar lá assim, Nova Era, ele direciona o caminho a cada um de vocês. Podem ficar tranquilos. E lembrando mais uma vez, em todas essas oportunidades, teremos evangelização para jovens, crianças e bebês. Tá bom? E os adultos somos nós no salão. Na quinta-feira ocorre uma segunda rodada de atividade. Na quinta-feira ocorrerá lá na Fundação Nova Era também a Esther de Caçu. É bom chegar um pouquinho mais cedo, gente. Nós falamos que inicia-se às 20 horas. É bom chegar ali 7h30, 15 para as 8 já para irmos nos organizando, tá bom? E na sexta-feira, para encerrar nossa Semana Espírita, no dia 11/10, palestra Caridade, Amor e Ação com Calcídio Sarrori de Goiânia, da Irradiação Espírita. E também teremos atividade do Fânico Juvenil e para bebês nesta data. A nossa Semana Espírita ocorre de 7 a 11 do mês de outubro. Na sexta-feira, desculpa gente, na sexta-feira acontece aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, vamos lá. Segunda-feira, Mansão do Caminho. Terça-feira, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Quarta e quinta-feira, Fundação de Amparo Menor Nova Era. Na sexta-feira, retornamos ao Bezerra de Menezes para finalizar a Semana Espírita. E essa semana, e nesse ano, assim como no ano anterior, nós estamos promovendo uma festa para as crianças. Para as crianças da nossa casa, da evangelização da nossa casa, para as crianças atendidas e assistidas pela Fundação de Amparo Menor Nova Era, para as crianças da evangelização espírita do Centro Espírita Mansão do Caminho e dos Carçanos. E para que essa festa aconteça, nós estamos pedindo a arrecadação de doces, e quem tem encarregado disso é a mocidade aqui da nossa casa, em conjunto com as outras mocidades das outras casas, para arrecadar esses doces. Eu vou colocar um videozinho em que eles fizeram, todo mundo deve ter recebido no Instagram, no Facebook, compartilhado nas redes sociais, em que eles falam a respeito desse projeto.
a estarmos participando, e aqueles que puderem colaborar cooperando, aqueles que não puderem orando e mandando boas vibrações a cada um de nós. O Nicolas está passando aqui que o sarau inicia-se às 19h30. Um equívoco da minha fala, falando às 20 horas. Convido a cada um dos irmãos para que juntos possamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo harmonia e equilíbrio, que a espiritualidade amiga esteja conosco em todas as oportunidades de nossa existência, principalmente neste momento em que nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga. Com este intuito, convido aqui na realização dos passes coletivos a todos os irmãos médiuns e trabalhadores da casa. Amado Mestre Jesus, neste momento em que nos colocamos diante de Ti, pedimos que as mestres de amor, de paz e de luz sejam derramadas neste ambiente, proporcionando o reequilíbrio de cada um dos irmãos, fazendo brotar em nossos corações e em nossas consciências o verdadeiro sentido da palavra caridade, o verdadeiro sentido da palavra amor. Pedimos que esta espiritualidade que se encontra ao nosso derredor possa nos auxiliar a cada instante de nossa caminhada. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionar as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a purificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a cura e o reequilíbrio de todas as nossas necessidades. Pedimos muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos e encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão, deixando em aberto as passes, a nossa casa de confraternização, a nossa feirinha da noite, a nossa farmácia fitoterápica e as demais atividades da casa. Que todos nós possamos ter um excelente restante de segunda-feira, muita luz e muita paz a cada um de nós. Que assim seja.